A paz do Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens no terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo seu caminho. Davi, os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou a Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Lançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, de tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram em perseguição, pois os 200 ficaram atrás por não poderem, descansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o talento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe respondeu Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe. Pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor. E descerei e te guiarei este bando. E, descendo, gritou: Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e ninguém deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos e nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados
e o levaram diante de Davi, dizendo: Este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Beor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele tinha Davi. Aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, e não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos vão embora. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Como com que o que nos deu o Senhor para nos aguardar e peregrinar para perdão. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, como os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E foram desde aquele dia em diante, foi assim estabelecido por estatuto, o direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziglag, enviou do despojo dos anciões de Judá seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Zifmonte, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades de Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, e aos Orma, e aos Boraza, aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. E assim finalizamos o capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Deus abençoe.